Nós estamos pensando sobre igreja multiplicadora, numa série de mensagens que visa estudar os 5 princípios bíblicos para o crescimento de cada um de nós crentes e também de nossa igreja. Esta que é uma ferramenta, uma redescoberta, por assim dizer, dos princípios bíblicos para uma igreja que a nossa convenção, a Convenção Batista Brasileira, vem apresentando às nossas igrejas ao longo desse Brasil todo. Desde 2014, quando em assembleia da Convenção Batista Brasileira foi aprovado que os batistas brasileiros, buscando cumprir a grande comissão de Jesus, adotariam esses princípios ou fariam reviver esses princípios em suas igrejas. Nós temos dito, apresentado dominicalmente a visão, o que é igreja multiplicadora. É a visão de multiplicação intencional baseada em 5 princípios bíblicos. Princípios, não métodos, não modelos. Princípios de crescimento para a igreja local com o objetivo de nós cumprirmos a grande comissão de Jesus. Nós já estudamos o primeiro princípio, que é a oração, falamos também de evangelização discipuladora e hoje falaremos de plantação de igrejas. Plantação de igrejas. E na sequência, formação de líderes, compaixão e graça. Notem que nada disso requer necessariamente um departamento, um ministério específico. Mas, na verdade, requer-se que cada crente e a igreja como um todo viva esses princípios: oração, evangelização discipuladora, plantação de igrejas, formação de líderes, compaixão e graça. E aí nós temos dito que esses princípios nada mais são do que engrenagens que na vida da igreja, por pertencer ao coração de cada crente, cada membro, a igreja gira, as suas coisas acontecem como resultado desse jeito de ser. Ou seja, crentes que oram, crentes que evangelizam de forma discipuladora, crentes que se preocupam em formar líderes, crentes que se preocupam em plantar igrejas, crentes que se preocupam em exercer compaixão e graça e assim por diante. Portanto, gente, não existe nada aqui que seja escandaloso ou antibíblico, muito pelo contrário. Infelizmente, algumas igrejas, e talvez até dentre estas batistas, pegam esses princípios e acabam fazendo deles alguns métodos que são estranhos a nós. No entanto, isso não desqualifica o nosso desejo de redescobrir tais princípios e de uma forma intencional. Ou seja, todo crente ora, todo crente evangeliza de alguma maneira, discipula de alguma maneira, forma líderes, planta igrejas, ou deveria, e exerce compaixão e graça. Alguns desses princípios é mais natural, outros nem tanto. Mas o que nos falta como um todo é a intencionalidade. É fazer disso um objetivo de vida. Tendo falado sobre oração, sobre evangelização discipuladora, se você não assistiu às anteriores, eu recomendo que você acesse o site da igreja e lá você vai ter acesso a todo o material, vídeo, áudio e o PDF dos slides. Eu encorajo você, cada um dos membros dessa igreja, a se familiarizarem com o que a gente está apresentando. Hoje, nós vamos falar sobre plantação de igrejas. Gente, plantação de igrejas é uma marca significativa na história dos batistas pelo mundo. E não podia ser diferente dos batistas no Brasil. Nossas juntas e convenções, elas surgem ou surgiram no contexto batista, para que nós juntos, igrejas com uma mesma fé e ordem, pudessem unir esforços para plantar igrejas ao redor do globo. Essa é a intenção da Convenção Batista Brasileira, por exemplo.
Essa é a intenção das juntas missionárias da nossa convenção, missões nacionais, que ora estamos em campanha, levantando recursos financeiros, missões mundiais, missões estaduais, ou seja, os batistas se unem pela expansão do evangelho no Brasil, também no mundo, e fazemos isso objetivando plantar igrejas. Nós estamos no Brasil buscando fazer isso há cerca de 140 anos. Os batistas brasileiros, os batistas da Convenção Batista Brasileira estão nesta empreitada há mais de um século, há quase um século e meio. Ou seja, nós temos uma história nesta nação. Nós não temos BO, como dizia o pastor Isaltino Gomes. E o foco na plantação de igrejas, solidificação de igrejas, tem sido o foco dos batistas ao longo dos anos. Em alguns momentos da nossa história, nós fomos mais intencionais e colhemos melhores resultados no que diz respeito a plantar igrejas. Em outros momentos, nem tanto. Para você ter uma ideia, os batistas brasileiros fizeram um levantamento no ano de 2016. Eles fizeram um censo entre as igrejas batistas e chegaram com alguns dados muito importantes para nós, para a nossa convenção, para o planejamento estratégico de onde nós queremos chegar como igrejas até 2020 e a partir de 2020. Então, por exemplo, hoje, e você pode acessar isso no site batistas.org, hoje no Brasil nós somos aproximadamente 13.436 igrejas e congregações. Quase 13.500 igrejas e congregações batistas no Brasil, da Convenção Batista Brasileira. Aproximadamente 1,7 milhões de batistas da Convenção Batista Brasileira. Nossa igreja está incluída nesses números. E nós representamos apenas 0,8% da população brasileira. Esses são os dados que nós temos. Em Goiás, para você ter uma ideia, nós somos cerca de 6.610.681 habitantes. Em Goiás, nós somos apenas 18 mil batistas brasileiros. 277 igrejas e congregações. A média de membros numa igreja ou congregação batista em Goiás, sabe qual é? 65 membros. É preocupante, gente. É preocupante o que a gente vê nas igrejas batistas em Goiás. Se nós considerarmos que nos últimos 1 ano e 9 meses, nós batizamos cerca de 30 pessoas, nós batizamos o equivalente à metade da maioria das igrejas batistas do estado de Goiás. É muito pouco. O trabalho é gigantesco. Hoje, 132 municípios em Goiás, de um total de 246, 132 municípios em Goiás não têm um trabalho batista. E a população destes municípios sem igrejas batistas é de mais de 700 mil habitantes. É muita gente. Neste momento, o Walter está me ajudando, fazendo alguns levantamentos sobre a nossa cidade. E a partir deles, nós queremos construir uma estratégia para nós espalharmos crentes discipuladores pela cidade, espalharmos pequenos grupos multiplicadores na cidade. Essa semana, Walter, eu devo te chamar, Deus permitindo, para a gente estudar os dados que Ele já levantou para a gente. E a partir daí eu vou chamar a liderança. Nós vamos trazer o pastor Leandro Tinoco, os membros da junta que trabalham com essa visão estratégica, para nós nos empenharmos nisso. Nós estamos atentos a isso, porque os números, gente, são preocupantes. Uma média de 65 membros por igreja batista em Goiás, sabe o que isso significa? Passos largos para a morte dos batistas em Goiás, sinceramente.
Ou a gente acorda para esses princípios bíblicos, vida de oração, evangelização discipuladora, plantação de igreja, formação de líderes, compaixão e graça, ou a gente acorda, ou os nossos netos, se muito. Pense sobre isso, nossos netos não terão uma igreja batista para congregar. Ou se tiver, claro que vai ter, vai ser como procurar agulha num palheiro. Vai ser coisa rara e difícil de achar. Então nós precisamos urgentemente voltar para essa visão intencional de multiplicação. Uma igreja multiplicadora, gente, é uma igreja que planta igrejas. Uma igreja que planta igrejas. E uma vez que esta série de mensagens trata do crescimento, do fortalecimento, da multiplicação de discípulos e de igrejas, a gente não pode esquecer que plantação de novas igrejas é uma marca indispensável de uma igreja saudável e crescente. Pessoas saudáveis e em crescimento são pessoas que produzem frutos. Igrejas saudáveis e em crescimento são igrejas que plantam igrejas. E nesse exato momento a nossa igreja está num processo de resolver todos os nossos históricos antigos de igrejas com mais de décadas, ou congregações com mais de décadas. Para daí, a gente começar a sonhar com um modelo novo, bíblico, inteligente, que leva em consideração o momento histórico e cultural que a gente vive, porque é tudo isso que a nossa convenção e as nossas juntas estão pensando no momento. Então, nosso objetivo com essa mensagem é apresentar alguns fundamentos bíblicos de plantação de igrejas, alguns elementos estratégicos extraídos das Escrituras, que visam viabilizar, dentro da mesma perspectiva de evangelização discipuladora que a gente viu na última mensagem, e alimentar a nossa chama pela plantação de igrejas nesta geração e na próxima. Mas antes disso, vamos ver como nós batistas, segundo a nossa declaração doutrinária, como nós entendemos ser uma igreja. E aqui eu estou resumindo o artigo 8º da nossa declaração de fé, que diz assim: igreja é uma congregação local de pessoas regeneradas. A gente está falando muito de regeneração na série de mensagens em João. Uma congregação local de pessoas regeneradas e batizadas após profissão de fé. Tais congregações são constituídas por livre vontade dessas pessoas, com finalidade de prestarem culto a Deus, observarem as ordenanças de Jesus, meditarem nos ensinos da Bíblia para a edificação mútua e para a propagação do Evangelho. Então isso é ser igreja para nós batistas. Claro que dentro deste artigo inclui outras coisas que por espaço e não ser o propósito agora eu eliminei, mas por exemplo, que vivem em cooperação umas com as outras dentro do contexto denominacional e etc. Então a igreja, gente, é uma comunidade de discípulos. É assim que nós cremos. Uma comunidade em que os discípulos são agregados, eles são aperfeiçoados pelo trabalho pastoral ou através dele, para que esses discípulos façam novos discípulos. Como eu disse na semana passada, ovelha produz ovelha e pastor cuida de ovelhas, para que essas aperfeiçoadas consigam reproduzir outros discípulos. Essa é a função. E é assim que nós conseguiremos avançar. Agora, aonde discípulos devem ser levados? Onde eles devem estar juntos, dentro do contexto da igreja? Por isso que a grande comissão está estritamente relacionada com a igreja local, como nós veremos. A obra missionária não é de juntas missionárias, a obra missionária é de igrejas locais, que se juntam com o propósito
de ter uma junta que facilite entrada e saída de obreiros, especialmente em países outros fora do Brasil. A igreja local, gente, sendo a base para o cumprimento da grande comissão. Essa é a nossa ideia. Ou seja, para a obra missionária, a formação de novos discípulos e a plantação de novas igrejas dependem de igrejas como a nossa. Por isso que eu digo a você, se a nossa média é de 65 igrejas, 65 membros no estado, isso significa que são igrejas adoecidas, fracas, que mal conseguem sobreviver, quanto mais fazer obra missionária. Percebe a gravidade da coisa? E é isso que nós temos que nos ater, a isso nós temos que estar atentos. Nós fazemos parte de uma geração que tem a responsabilidade de redescobrir os princípios e de aplicá-los e de vivê-los para a glória de Deus. Então eu quero que você veja comigo, abra sua Bíblia em Atos 14, de 21 a 23, e veja como já lá em Paulo, a igreja primitiva entendeu que para o cumprimento da grande comissão, o essencial é a formação de novas igrejas. Ou o alvo da grande comissão é a constituição de novas igrejas saudáveis que geram outras igrejas. Discípulos que geram discípulos, que congregam em igrejas que geram igrejas. É assim que Deus pensa e idealizou desde o início. Atos 14, 21. Depois de terem anunciado as boas novas em Derbe e feito muitos discípulos, olha que interessante a linguagem. Feito muitos discípulos, Paulo e Barnabé voltaram a Listra, Icônio e Antioquia de Pisídia, onde fortaleceram os discípulos. O que a igreja faz? Ela forma discípulos, no sentido de ganhá-los para Jesus, ensiná-los, batizá-los, inseri-los na igreja. Mas você precisa sempre, de novo, voltar a esses discípulos e fortalecer esses discípulos. E o texto continua. Eles, Paulo e Barnabé, os encorajaram a permanecer na fé, lembrando-os de que é necessário passar por muitos sofrimentos, até entrar no reino de Deus. E olha o verso 23. Paulo e Barnabé também escolheram presbíteros, ou líderes, ou pastores em cada igreja. Veja, gente, a preocupação de Paulo e Barnabé. Igrejas com lideranças estabelecidas, fortes, pastores, presbíteros, líderes fortes, que se preocupam em formar discípulos e fortalecer discípulos. Para que essas igrejas cheias de discípulos formados e fortalecidos possam produzir outros discípulos e possam produzir outras igrejas. Ou seja, a igreja não existe no plano de Deus para si mesma. A igreja não existe para manter seus programas. Ela existe para produzir discípulos maduros que darão suas vidas na reprodução de outros discípulos e criação de outras igrejas. A igreja que passa a viver só para si mesma, para os seus próprios programas, morre. Não é esse o propósito de Deus. A igreja local, ela deve coordenar o trabalho missionário. Ela deve recrutar pessoas, ela deve treinar pessoas, enviar pessoas, sustentando, recebendo relatórios dos missionários. Porque mesmo, gente, que a igreja conte com apoio denominacional, como nós contamos, mesmo que a igreja tenha suas juntas missionárias, como nós as temos, a igreja local não pode abrir mão do seu papel, é da igreja o papel de plantar igrejas. A junta missionária dos batistas, ou as juntas missionárias, elas só plantam igrejas através de outras igrejas.
Por exemplo, nesse exato momento, a Junta de Missões Nacionais tem um projeto de plantar igreja aqui em Goiânia. Mas a Junta não chegou aqui sozinha e disse, vamos plantar uma igreja. Hoje, o trabalho da Junta na plantação dessa igreja estratégica é através da segunda igreja, da nossa igreja. Pastor Fernando Lemos e toda a comunidade de crentes que ele tem conduzido, lá no Parque Oeste Eldorado. É um trabalho vindo com a força da Junta Missionária Brasileira, através da segunda Igreja Batista em Goiânia. É assim que tem que ser. Então, isso é tão importante de se ver, porque quando você olha para Atos dos Apóstolos, e a gente deu uma pausa na série em Atos, nós devemos retomá-la, Deus permitindo, ano que vem. Em Atos dos Apóstolos, a gente pode esboçar o livro a partir de duas igrejas. Até o capítulo 12 de Atos, você vê a igreja de Jerusalém fazendo discípulos e plantando igrejas. A partir do capítulo 13, você vê Paulo e Barnabé, a partir da igreja de Antioquia, até o final do capítulo, ou melhor, final do livro de Atos, plantando igrejas e fazendo discípulos. Então, não teria problema algum nós esboçarmos o livro de Atos a partir de duas igrejas. São essas duas igrejas que formam os dois eixos que vão dar sustentação para os eventos missionários registrados em Atos. Tudo que acontece com Paulo a partir de missões, ou através de missões, tudo que Paulo fez nas 3 viagens missionárias, ele fez, e você pode voltar e ler isso, com raízes fincadas na igreja mãe dele, Antioquia. Isso é muito importante. A igreja de Antioquia é um modelo de igreja missionária. Então hoje eu quero rapidamente ver com vocês que a missão aos gentios, ou seja, a missão àqueles povos que não eram judeus, ela começou com a fundação da igreja de Antioquia. Então veja comigo quais são algumas das características de igrejas que plantam igrejas, ou algumas características da igreja de Antioquia. Nós poderíamos falar muito mais coisas, mas deixe-me concentrar em algumas questões com vocês. Primeiro, a igreja de Antioquia. É muito interessante de notar que essa igreja de Antioquia, ela não foi organizada por missionários efetivos, pastores de tempo integral. Ela foi organizada por leigos, entre aspas, gente leiga, entre aspas. Nós precisamos redescobrir o valor de pessoas que, na medida em que se mudam de onde estão para um lugar onde elas entendem e descobrem carência do Evangelho, lá elas comecem e plantem igrejas. Gente, foi assim que os batistas fizeram por séculos, anos. Fora da nossa história brasileira e também, principalmente, no contexto da nossa história brasileira. Olha só, Atos 11, 19, diz que enquanto os discípulos que haviam sido dispersos na perseguição, depois da morte de Estevão, então eles começaram a ser perseguidos, eles chegaram até a Fenícia, Chipre, Antioquia, pregaram a palavra, mas somente aos judeus. Contudo, alguns dos discípulos que foram de Chipre e Cirene até Antioquia, começaram a anunciar aos gentios, aos gregos, aos helenistas, as boas novas a respeito do Senhor Jesus Cristo. O que você nota em Atos 11, 19 a 20? Em primeiro lugar, a perseguição espalhou os crentes, discípulos. Eles eram chamados de discípulos até então. E aonde iam, onde chegavam, eles pregavam o Evangelho. Inicialmente só para judeus, depois para gentios. E esses leigos, e através deles é que o Evangelho prosperava. Foi daí que nasceu as igrejas. Eles romperam com aquele preconceito de que deveriam pregar só para judeus, começaram a pregar também para gentios, e a igreja de Antioquia foi também organizada a partir de gente leiga. Outra coisa. Então aqui o primeiro princípio que eu tiro para nós é esse.
Nós temos que ser uma igreja tão forte, coesa e intencional no que faz, em termos de multiplicação, que quando algum de vocês for chamado para outro lugar, seja trabalho, seja por que motivo for, e lá chegando, você não encontrando algo sólido dentro do que você vem acostumado a fazer, você, em contato conosco, começa lá uma igreja. Pequeno grupo, relacionamento discipulador. Essa é a ideia. Foi assim desde o início em Atos dos Apóstolos. E é isso que a gente precisa fazer de novo. Em segundo lugar, você observa, a igreja de Antioquia foi organizada numa cidade estratégico, cerca de 500 mil habitantes naquela época, era a terceira maior cidade do Império Romano, ficava atrás apenas de Roma e Alexandria. Ficava às margens do rio Orontes, a 25 quilômetros do mar Mediterrâneo, era a sede da Síria e da Sicília, era o centro formador de opinião daquela região, era um importantíssimo centro comercial. Os discípulos levaram isso em consideração. Local estratégico, como nós, como a nossa igreja, um local estratégico dentro de Goiânia, um local estratégico no estado, um local estratégico no Brasil. Outra coisa, a igreja de Antioquia contava com a assistência e a graça de Deus. Atos 11, 21, você vê a mão de Deus com eles, e muitos se convertiam. O texto diz. Depois no verso 22 de Atos 11, diz que a igreja de Jerusalém soube do que havia acontecido, e aí enviou Barnabé a Antioquia. A boa fama daquela igreja que estava começando, se espalhou a notícia, e se espalhou tão rapidamente que logo chegou a Jerusalém. Conversão, boa fama. O texto diz no verso 23 que ao chegar ali e ver essa demonstração da graça de Deus, alegrou-se muito e incentivou os irmãos. Barnabé ficou alegre com o que viu. E aí ele prega a palavra aos irmãos, ele encoraja aqueles irmãos. E o verso 24 fala de Barnabé como sendo uma liderança piedosa. O texto diz que ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. Liderança piedosa. E seria muito bom nós pensarmos nisso nesse momento que estamos prestes a mais uma vez escolher as lideranças para o ano que vem. Então, uma igreja que caía na graça de Deus com conversões, que caía na graça do povo com boa fama, uma igreja apegada à palavra, uma igreja com liderança piedosa, uma igreja que formava líderes. Olha o verso 25, então Barnabé foi a Tarso trazer Paulo para ajudar ele. Por que ele faz isso? Porque ele viu a grandiosidade do campo e disse, sozinho eu não darei conta, eu preciso de Saulo aqui comigo, eu vou treinar Saulo, Saulo vai me ajudar a treinar outros, sozinho um pastor não vai muito longe, gente. Foi isso que Barnabé quis fazer. Barnabé quis um homem ao lado dele, como Paulo, para ele capacitá-lo. Tudo bem que Paulo era muito bem formado nas letras do judaísmo, mas faltava ainda a Paulo, nesse começo da vida dele, experiência com a igreja. E Barnabé foi esse grande mentor. Então, a igreja ia contando com a graça de Deus nesse sentido. Depois, a gente vê que lá em Antioquia, diz o verso 26, foi lá em Antioquia que os discípulos foram chamados de cristãos pela primeira vez. Ou seja, eles eram aprendizes tão caxias do Senhor Jesus, que as pessoas olharam para eles e começaram a dizer, olha, esses discípulos do Jesus são parecidos com o Jesus, são cristozinhos, são cristãos. Uau, que coisa linda! Cristão veio como um adjetivo qualificador
para quem era discípulo de verdade. Então, se você é cristão, você tem que examinar o que está por trás desse nome. Você é discípulo, e discípulo produz discípulo. Eram pessoas, diz o verso 27 e o 28, Antioquia era uma igreja que usava os dons espirituais a serviço da generosidade e do amor, porque existia lá um homem chamado Ágabo, que recebeu a visão de Deus de que haveria um problema com fome, e eles então se organizam para levantar recursos financeiros para abençoar quem não teria comida. Os dons espirituais eram usados não para vanglória pessoal, mas para o bem dos outros. E aí diz o verso 30 que eles organizam de forma eclesiástica para enviar as doações aos presbíteros por meio de Barnabé e de Saulo. Gente, leia Atos 11, de 21 a 30 e veja como essa igreja começou a funcionar. É daqui que nascem nossos princípios que nos regem como igrejas. Conversões, boa fama, apego à palavra, liderança piedosa, influência que faz os outros olhar para a gente e dizer, é gente de respeito, são cristãos, dons espirituais para abençoar os outros, organização eclesiástica que visa mobilidade na sustentação da obra. Mas em quarto lugar, a igreja de Antioquia era uma igreja missionária. Veja no capítulo 13, a partir do capítulo 13 é onde nós iremos retomar na série em Atos, quando a gente voltar para Atos, mas no capítulo 13 você observa que a igreja de Antioquia, nova que era, já contava com um colegiado de pastores. Isso é muito importante. Entre os profetas e mestres da igreja de Antioquia, da Síria, estavam, e aí vem os nomes, Barnabé, Simeão, Lúcio de Cirene, Manaém, que tinha sido criado com o rei Herodes de Antipas. Gente da nata estava convertendo e de alguma maneira já era parte da liderança daquela igreja. E um homem chamado Saulo, o Saulo que Barnabé levou para ajudar ele. A conclusão que eu chego, sem poder ser tão dogmático, é que quando Barnabé chama Saulo, Barnabé fez um intensivo na vida de Saulo, e aí Saulo e Barnabé juntos treinaram esses outros líderes da igreja. Olha aqui para mim, não me perca aqui. Paulo e Barnabé juntos treinaram Simeão, Lúcio de Cirene, Manaém. A igreja ficou ainda com 3 bons pastores, treinados por eles. E quando chegou o momento, eles depois de jejum e de oração, o Espírito diz, separa para mim Barnabé e Saulo, e eles são enviados pela igreja, só que quando Barnabé e Saulo saem e vão embora, a igreja não fica em sucessão pastoral. A igreja fica com seus pastores formados. Formados por quem? Paulo e Barnabé. O meu sonho é que se um dia, ao Deus me tirar daqui, eu deixe meu sucessor. Porque todos os ministérios, e hoje eu tenho visto pastores batistas sofrendo, depois de anos nas igrejas, deixam, não tem sucessores, a igreja apanha, 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 até se reerguer. Quando se reergue? Ô meu povo, o modelo bíblico é esse aqui. Nós temos que entender isso daqui. É uma igreja missionária, uma igreja que quando Deus diz e fala assim, pega o pastor titular da igreja, Barnabé, pega o pastor adjunto dele, Paulo, e manda para o campo. A igreja fica ainda com 3 bons pastores. Essa é a igreja missionária.
Não há desfalque aqui, o que existe aqui é uma suplementação de peças que Deus mesmo cuida de mexer. A engrenagem, ela roda direitinho, não tem areia na engrenagem, é o óleo do Espírito fazendo tudo girar. A igreja, gente, o que significa dizer que uma igreja missionária? A gente viu esses princípios aqui, mas a igreja de Antioquia queria evangelizar, ela queria plantar igrejas de forma intencional, ela queria cumprir a grande comissão de forma efetiva. O que é ser uma igreja missionária? O que é ser uma igreja que planta igrejas? Deixa eu ver isso rapidinho com vocês. Primeiro, uma igreja missionária, uma igreja que planta igreja, ela busca a orientação de Deus para sempre dar novos passos. Note que Paulo e Barnabé estavam vivendo um excelente momento como igreja. Lideranças, crescimento. Seria a hora talvez daquela igreja parar e dizer, bacana, chegamos no máximo, temos bons pastores formados, a igreja está crescendo, a igreja está bem, aleluia, vamos agora cuidar para administrar os programas da igreja de forma que a gente se mantenha assim, aleluia, que bênção. Mas não é isso que eles fazem, eles estão orando, dizendo, Deus, qual é o próximo passo? E é interessante que o próximo passo aqui não se dá em termos de construções, porque geralmente nós batistas pensamos em próximos passos apenas em termos de propriedades. Mas é em termos de arrojo missionário. Aí Deus diz, vocês querem saber qual é o próximo passo? Separa Paulo e Barnabé. E aí nasce a primeira viagem missionária, graças a Deus. E por causa disso nós estamos aqui hoje, graças a Deus. Então a igreja missionária, a igreja que planta igrejas, é a igreja que nunca para de buscar a orientação de Deus para sempre dar novos passos. Eu preciso de vocês, meu povo, líderes dessa igreja. Eu preciso de vocês juntos comigo, dizendo, pastor, orando, vamos dar os próximos passos. Porque é muito fácil nos acomodarmos, gente. Segundo, uma igreja missionária é uma igreja que sonha em alcançar todos no menor prazo possível. Todos no menor prazo possível. Paulo e a equipe, após a direção de Deus, partiram para pegar o evangelho, aonde o evangelho ainda não era pregado. E de Antioquia, Paulo e os companheiros levaram o evangelho a todos os lugares do mundo conhecido da época. O relato, gente, de Atos 13 até Atos 28, se você ler Atos a partir do capítulo 13 até o final, é como se você estivesse lendo o mapa mundi daqueles dias. Se você pegasse um mapa daqueles dias, abrisse o mapa aqui e lesse Atos 13 a 18 e fosse identificando nesse mapa onde Paulo ia, você vai descobrir, uau, esse homem foi a todos os lugares do seu dia, dos seus dias, lugares não alcançados pelo evangelho, e sabe em que prazo ele fez isso? 2 anos, é o que ele diz em Atos 19, 10. 2 anos. Em Romanos 15, 19 a 20, Paulo escreve sobre o que estava acontecendo em Atos 13 a 18. Em Romanos 15, 19 e 20, Paulo diz, convencendo-nos pelo poder de sinais e maravilhas, ou convencendo eles, os incrédulos, por poder de sinais e maravilhas e pelo poder do Espírito de Deus, assim apresentei plenamente as boas novas de Cristo, desde Jerusalém até o nordeste da Itália. O evangelho saiu de Jerusalém, Antioquia, até o nordeste da Itália, com um homem só, em 2 anos. Por quê? Intencionalidade. É possível alcançarmos essa cidade, gente, se nos desdobrarmos. Então, uma igreja missionária, uma igreja que planta igrejas, ela ora para saber sempre qual é o próximo passo, e ela sonha em alcançar o máximo no menor prazo. Terceiro,
ela investe financeiramente em obreiros para o avanço da obra de Deus. Filipenses 4, de 15 a 16, a gente vê Paulo dizendo como ele foi abençoado pelas ofertas da igreja de Filipos, que era uma igreja pobre. E como ele tinha penado porque igrejas que tinham condição de sustentá-lo não o sustentaram. Nós aprendemos aqui que a igreja, para contribuir financeiramente como nos convém, vai precisar aprender a viver de uma forma simples, como Paulo diz em 1 Timóteo 6, de 6 a 8. Paulo vai falar em 1 Coríntios 9, de 5 a 14, que o obreiro é digno do seu salário. Ele vai dizer em Timóteo, 1 Timóteo 5, que há aqueles que presidem e que devem também receber. Ou seja, fica muito claro para nós que a prioridade da igreja é sustento de obreiros, missionários, pastores, que separam suas vidas para viver para o Evangelho, sempre buscando conduzir o povo nos próximos passos de Deus, para que se alcance o máximo no menor prazo possível. Outra característica é que essa igreja ela ora pelos seus obreiros. Em Efésios 6, 18 a 20, Paulo diz: orem por mim, orem para que quando eu abrir a boca, o Evangelho possa se espalhar. Não deixem de orar por mim. Ele está escrevendo aos Efésios, e ele está escrevendo no meio das viagens missionárias dele. Não se esqueça de que Efésios foi escrito no meio do que está acontecendo em Atos, e nessa expansão, Paulo diz: vocês precisam contribuir, vocês precisam orar. Em quinto lugar, a igreja que planta igrejas, ela prepara e envia obreiros. Atos 14, 23 diz que Paulo e Barnabé escolheram presbíteros em cada cidade, os entregaram aos cuidados do Senhor, em quem haviam crido. Preparou, separou, preparou e estabeleceu esses líderes. Outra coisa, e a última característica, a igreja missionária, a igreja que planta igrejas, ela encontra encorajamento no futuro ou no fruto do seu trabalho. Gente, leia Atos 14, de 26 a 28. Leia Atos 15, de 3 a 4. Leia Atos 8, de 18 a 23. Atos 21, de 17 a 19. Em todas essas passagens, o que você vai ver é Paulo dando relatórios do que ele fez. Ele dá relatórios em Jerusalém, ele dá relatórios em Antioquia, ele dá relatórios a Tiago, lá em Jerusalém. O que isso revela? Primeiro, o missionário nunca se desconecta da igreja, ele presta relatórios à igreja. E segundo, os relatórios encorajam a igreja a prosseguir, meu povo. Essa é a igreja missionária. Essa é a igreja que planta igrejas. E o meu sonho é que a gente entenda isso, o meu sonho é que a gente abrace isso. Porque o modus operandi de Paulo é a forma fantástica como a gente deveria seguir. Eu não vou passar com vocês, o tempo já se esgotou há tempos, mas vai ficar no slide que vai para o site, esse modus operandi de Paulo. Você olha para a primeira viagem missionária de Paulo, está aqui na tela, e você vai ver quais passos Paulo dava para ele, ao sair da igreja que o enviava, estabelecer nova igreja. É muito importante que você veja isso, porque é com base nisso que a gente tem que construir o nosso modus operandi como igreja plantadora de igrejas. É com base nisso que a gente tem que construir nossas estratégias. E Deus permitindo, será com base nisso que nós vamos construir nossa visão de futuro. A igreja local, gente, é a base da obra missionária ou da plantação de novas igrejas. E essa plantação de igrejas tem que ser o resultado natural de evangelização discipuladora. Senão, plantar a igreja vai tornar-se num programa.
E quando, escuta o que eu vou te dizer agora, e quando plantação de igreja se torna num programa, as congregações vivem 30, 40 anos como congregação. Igreja que planta igreja através de programa, perpetua congregação. Igreja que planta igreja como resultado de evangelização discipuladora, planta igrejas. Que Deus nos abençoe e nos agracie com o Espírito, mesmo de Paulo, de Barnabé, na evangelização discipuladora e na plantação de novas igrejas. Oremos, feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, nos abençoe com graça e nos faça ser esta igreja discipuladora. Acorda-nos, Senhor, para a necessidade urgente de revitalização, de expansão. Dá-nos essa visão, Senhor. Não deixe o nosso coração continuar adormecido. Faça de nós, homens e mulheres, com visão para a evangelização discipuladora e para a plantação de igrejas. Homens e mulheres de oração, Pai. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.